Abra lá em 1 Samuel 1:9. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel 1:9. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Samuel 1:9. Amém? Todos acharam? Primeira Samuel 1:9 diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tuas servas darem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagadas? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Até aqui. Eu quero falar para você nesta manhã 5 características de Ana. 5 características de uma mulher que não desistiu do seu sonho. Ana, diz a palavra de Deus, que ela era uma mulher atribulada de espírito. Por quê? Porque não aconteceu para Ana o seu sonho, o seu desejo, o seu projeto. Amém? Irmã, o que isso tem a ver com célula? Eu quero que você entenda, relacionando a história de Ana com as nossas células, de como que nós devemos perseverar. De como que nós devemos manter a nossa fé e como que nós temos que trabalhar para ver o crescimento dos nossos sonhos, o crescimento da nossa célula, a multiplicação da nossa célula e não desistir. Ana diz que seu marido, Eucana, amava Ana. Diz que ele sempre, quando ia ao templo, ele dava o quê? Porção dobrada a Ana. Ele dava muito mais a Ana do que a Penina, sua esposa. Quando Ana aceitou, eu não sei quanto tempo levou, porque Ana não tinha filho, só que naquela época, quando uma mulher não podia ter filhos, seu marido podia se casar, para que a sua geração não fosse perdida, para que a sua geração não viesse, a sua descendência não viesse a desaparecer. Então Ana disse: Eucana, tenha Penina por tua esposa. E Eucana pegou Penina. E Penina deu filhos a ele. Diz que ela tinha mais de um filho. E Ana não. Muitas vezes na nossa vida, a gente precisa sair da nossa área de conforto para que as coisas venham a acontecer. Amém? Ana, ela
precisava de uma Penina na vida dela para que o seu sonho não morresse. Ela precisava ser incomodada por Penina para que seu sonho não morresse. Você sabia que muitas vezes Deus coloca verdadeiros gigantes na nossa vida, não é para nos destruir, mas é para nos chacoalhar, para que nós voltamos a sonhar, para que nós voltamos a desejar, a realizar o nosso sonho e não esquecer, não deixar que ele morra em nosso coração? Depois eu vou passar um vídeo para você e na palavra que eu ouvi desse pregador, ele fala: Deus não levantou Golias para destruir Davi. Deus levantou Golias para que Davi fosse exaltado, para que Davi fosse reconhecido. E da mesma forma, Penina. Deus levantou Penina na vida de Ana para que Ana não ficasse parada, para que Ana perseverasse em oração. A palavra de Deus fala que Ana chorava, que Ana clamava, que Ana não aceitava essa situação. A primeira característica de Ana, se você quiser anotar aí, enfrentar o que for, mas nunca se entregar diante dos problemas da vida. Ana, ela não se entregou. Eu acredito que Penina, quando ia dar de mamar para o seu filho, que ele chorava à noite, eu acredito que ela deixava a criança chorar. Não para que a criança ficasse com fome, mas para que o choro da criança incomodasse Penina. Para que o choro da criança entrasse aos ouvidos de Penina, de Ana, para ela se sentir incomodada. Penina, ela era perseguidora, diz que ela incomodava Ana. Mas eu acredito que Deus não faz nada em vão, que tudo é propósito de Deus. Porque se Penina e Ana se dessem muito bem, eu acredito que Ana ia ficar no comodismo. Ela ia ajudar a Penina com as crianças dela. Ela ia amar as crianças de Penina como se fossem dela. Só que não foi assim. Diz que Penina a provocava constantemente. E essa provocação, às vezes a gente pode pensar, meu Deus, que mulher má. Não, era plano de Deus para que o sonho de Ana não morresse. Para que o sonho de Ana perseverasse em seu coração. Amém? Vocês estão entendendo? Uma segunda característica que diz aqui, a humildade e o quebrantamento de coração faz toda a diferença na vida de um ser fiel. A humildade. Ana era uma mulher humilde. Ela chorava, ela já estava até numa depressão, mas ela não falava. Tanto que o seu marido, ele fala em certo momento, Ana, por que choras? Não sou eu melhor do que 10 filhos? E Ana disse, tu não entende do que falo. Ana já estava numa depressão, diz que ela não comia e ela não bebia. Ana já estava, de uma certa forma, querendo desistir. Eu acho que ela já estava no seu ponto máximo de tristeza e achando que as coisas não iam acontecer. Talvez você está achando que lá na tua célula as coisas não vão acontecer. Você está achando que não vale mais a pena orar por algum irmão. Você já está achando que não vale mais a pena você lutar, né, pela vida daquela pessoa. Mas eu ensino e ela não aprende nada, ela não coloca nada em prática. Mas não desista. Seja humilde. Continue orando, continue perseverando, continue buscando pela vida dessa pessoa. Porque Deus colocou ela nas tuas mãos para que você cuidasse. Deus não colocou ela no teu caminho, talvez para te prejudicar, ou talvez você pode estar pensando, Deus colocou essa pessoa lá na minha célula, e olha só, minha célula virou de cabeça para baixo. Não pense desta forma. A partir de hoje, começa a pensar que Deus colocou essa pessoa lá na tua célula para te chacoalhar, para mover a tua fé, para que você persevere em oração, em jejum, em leitura da palavra, para que você se sinta incomodado com a forma dessa pessoa estar agindo, com as atitudes dela, para que você se sinta incomodado por esta pessoa. Irmão, não é só na célula.
na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, se tem alguém que está se levantando contra a tua vida, não é para te destruir, é para te chacoalhar, porque lá dentro, aonde você está, Deus tem algo grande para a tua vida, Deus tem algo tremendo para a tua vida, Deus quer realizar um sonho que você tem clamado a Ele e você não está vendo. Deus está colocando essa pessoa lá para te chacoalhar. Aprenda isso. Aprenda que as lutas não vêm para nos destruir, vêm para nos fortalecer. Sabia disso? Porque quando nós estamos em luta com alguma coisa, a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente lê mais a Bíblia. Agora, quando tudo está bem, às vezes a gente dá uma descansadinha, né? Às vezes a gente dá uma paradinha. Não, está tudo bem, tudo na paz, tudo tranquilo. Não é verdade? Às vezes a gente não faz isso. Não tem aquela semana que tu diz, tinha que ler a Bíblia hoje. Não li nenhum versículo. Amém? Comigo acontece isso também. Se nós não estivermos vigiante na palavra, se a gente não estiver vigiante em oração, a gente não lê a Bíblia. A gente não ouve uma mensagem. A gente não faz, porque a gente está acomodado. Se Ana não tivesse Penina, ela estaria acomodada com o seu sonho. Ela estaria aceitando essa situação. Ela ia ouvir Eucana e ia dizer, é verdade, Eucana, tu é melhor do que 10 filhos, porque olha tudo que tu faz para mim. Não, mas Ana não aceitou. Amém? Seja humilde na tua célula. Seja humilde em oração. Enquanto você orar por aquela pessoa, ore com o coração quebrantado, com humildade. Amém? Terceiro, aquele que tem propósito atinge os objetivos. Quando você traça propósitos, que são os mesmos propósitos de Deus, você alcança. Você alcança. Ana, ela tinha um propósito, que ela queria gerar um filho. Tanto ela tinha este propósito, que aqui diz que antes de subir para a casa do profeta Eli, diz que todos comeram e beberam, e depois foram. E aí, quando ela chega lá e que ela se prostra diante do altar e chora, Eli, o profeta, levanta e fala, você está embriagada, mulher. E o que ela diz? Não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu não bebi bebida forte. Mas antes diz que eles haviam bebido. Então quer dizer que Eucana, Penina e os filhos comeram e beberam. Mas diz também que Ana não comia e nem bebia. Não é verdade? Sabe por quê? Porque Ana estava já preparando o seu ventre para receber o milagre. Ana tinha um entendimento. Isabel, quando tinha o filho no ventre, o que ela disse? Quando Maria foi lá, ela disse, eu me alegro, porque a criança pulou dentro de mim. O Espírito de Deus já era sobre a vida da criança e no ventre de Isabel. Amém? Sansão, quando a mãe dele teve ele, o que ela disse? Não passará navalha sobre a sua cabeça. Ele será nazireu de Deus, o filho da promessa. Não beberá bebida forte. Ana, ela já tinha esse entendimento. Por quê? Porque Ana disse, eu não bebi bebida forte. Por quê? Porque ela estava preparando o ambiente para o milagre. Quando você quer um milagre, quando Deus tem propósito, nós temos que preparar o ambiente. Isso depende de nós. Deus, Ele faz milagres, mas quem gera o ambiente do milagre somos nós, eu e você. Deus vai fazer milagre na tua célula? Deus vai operar maravilhas? Vai. Mas quem tem que gerar o ambiente do milagre é você. Você que tem que gerar esse ambiente. Ana tinha esse entendimento e ela diz, eu não bebi bebida forte, eu não havia nem comido. Por quê? Porque ela estava preparando o ambiente, ela estava preparando o ventre, ela estava cuidando de seu ventre, porque ela tinha certeza que a hora que Deus quisesse operar o milagre, ela já tinha gerado o ambiente para o milagre. Amém? Você consegue entender isso? Quando Deus tem propósito na nossa vida, Ele vai acontecer.
Não desista dos propósitos de Deus para a tua célula. Não desista dos propósitos de Deus para a tua vida. Se Deus colocou alguém lá, é porque Deus tem propósito para aquela pessoa lá na tua célula. E a tua célula será grande. E ela vai gerar. E ela vai se multiplicar. Em nome de Jesus. Mas você tem que gerar lá dentro o ambiente do milagre. Amém? Glória a Deus. Agora você anote aí o quarto ponto. A quarta característica de Ana. A visão espiritual é essencial para vermos o milagre acontecer. Ana, ela tinha uma visão espiritual. Ela não tinha apenas a visão de que eu não posso gerar filhos. E quando Eucana oferecer, ele vai oferecer porção dobrada no altar. Ana não queria porção dobrada. Ana queria um filho. Diga comigo, Ana não queria porção dobrada de oferta. Ana queria um filho. Você não quer ter uma célula grande. Você quer multiplicar a célula. Amém? Não é verdade? É assim que nós temos que pensar. Eu não quero uma célula grande. Eu quero multiplicar a minha célula. A gente tem que pensar assim. A gente tem que ter uma visão lá na frente. A minha célula hoje tem 24 pessoas. Mas eu não quero uma célula com 24. Eu quero 2 células com 12, com 14. 3 células. Porque eu quero que aconteça a multiplicação da minha célula. Nós temos que ter uma visão espiritual dentro da célula. Nós temos que olhar para as pessoas com visão espiritual. Ana, ela disse, Eucana, tu não sabe o que fala. Eu não quero. Tu não é melhor do que 10 filhos. Eu não quero o teu dinheiro. Eu não quero a tua fortuna. Eu não quero porção dobrada diante do altar do profeta. Eu quero a mesma porção, porque eu quero um filho. Eu quero levar à casa do profeta um filho. Ana, ela buscava em Deus. Mesmo que ela estava com o coração tribulado, mesmo que ela estava com amargura de alma, porque ela estava perturbada, ela não perdeu a visão. E aí aqui chega um ponto que nós temos que entender os propósitos de Deus. Mesmo que está acontecendo algo na tua célula que está te entristecendo, mesmo que lá dentro está havendo dificuldade, que está se levantando peninas para tentar te destruir, pessoas se levantando contra o teu pensamento de líder, não aceitando a tua liderança, não aceitando você como líder, não concordando com as coisas que o pastor tem feito na igreja. Tenha visão espiritual. Seja humilde. Não esqueça do propósito. Ore, busque de Deus por esta pessoa. Não aceite as palavras dela. Como Ana não aceitou de Eucana, seu marido. Não aceite as palavras dessa pessoa. Diga, você não é melhor do que 10 filhos. Diga para essa pessoa, eu não vou aceitar perder você. Porque Deus colocou você aqui, é porque Deus tem propósito comigo e com a minha célula. E eu não vou aceitar te perder. Faça isso, tenha visão espiritual daquilo que Deus tem para você e para a tua célula. Amém? Glória a Deus. A última característica. A oração é a chave que abrirá a porta da sua vitória. Amém? Oração. Oração é a palavra que vence todas as barreiras. Oração é a palavra que vence todo o mal. A oração, ela quebra cadeias. Ela liberta pessoas, ela salva, ela cura, ela santifica de todo o mal. Oração. Ana, estar na presença de Deus, buscar de Deus, clamar a Deus. Ana, o que ela fez, irmãos? Eu acredito que em casa ela já orava. Mas quando ela falou, chegou a hora de nós irmos ao templo, chegou a hora de nós oferecermos, ela fez mais. Ela consagrou jejum, ela não comeu, ela não bebeu. Diz que ela chegou sozinha diante do altar.
Tem momentos que é momentos de você orar sozinho, de você dobrar os teus joelhos e chorar diante de Deus. Derramar a tua alma. Diz que ela chorava, só se moviam os seus lábios porque Ana não tinha mais força. E diz que Eli, sentado na cadeira, ficou observando aquela mulher. E ele disse: como que uma pessoa vem embriagada para a casa de Deus? Muitas vezes as pessoas não te entendem. Muitas vezes você foge para a igreja pensando lá vai ser o melhor lugar. Você diz: hoje vai ter célula, aqui vai ser o ambiente do milagre. E aí você entra lá e as pessoas se levantam contra a tua vida. As pessoas blasfemam contra você. Elas dizem que você não sabe o que está falando. E aí você diz: Senhor, como isso que na casa do profeta se levantam contra a minha vida? Porque aqui diz que ele se levantou contra ela. Eu acredito que quando ela saiu e foi à frente de Eucana, ela diz: agora sim, eu vou estar no lugar do milagre. Agora sim, eu vou estar no lugar que alguém vai me entender, porque Eli, o profeta, está lá. Só que nem sempre é assim, irmãos. Diz que Eli diz para ela: mulher, te levanta. Por que tu está assim embriagada? Garanto que Ana entristeceu o seu coração, mas Ana não se levanta contra o profeta. Ana diz o quê? Ela diz: não, meu Senhor, eu não bebi, eu não comi, eu não bebi bebida forte. Meu coração está atribulado, meu Senhor. Aí Ana chora diante do profeta e ela diz: eu estou com amargura de alma. Tu não entende o que eu estou derramando aqui diante do meu Senhor? É a amargura da minha alma. Tem momentos que você tem que chorar. Tem momentos que você tem que dizer: eu estou com amargura de alma realmente. Você tem que aceitar. Você não pode esconder no teu coração as lutas que vêm contra a tua vida, contra a tua célula. As pessoas que se levantam contra você. Você não pode guardar no teu coração. Ana não guardou. Ela chorou e quando ela teve a oportunidade, ela disse para o profeta. Isso é amargura de alma. Aí ele diz o quê? Minha filha, vá em paz. E que aconteça a tua petição. E diz que Ana, quando saiu dali, diz que Ana já saiu com seu semblante diferente. E ela comeu e bebeu e se alegrou. E diz que ela foi e esteve com Eucana, seu marido. E a sua petição foi concedida. Então tem momentos que você tem que chorar. Tem momentos que você tem que derramar a amargura que está no teu coração. Só que quando Deus fala que Ele vai fazer, aí você tem que se levantar, se colocar de pé, abrir um grande sorriso e começar a declarar em fé: o meu Deus já operou o milagre. O meu Deus já fez o milagre. O meu Deus disse que a minha célula vai se multiplicar. O meu Deus diz que a minha célula será grande e que nós vamos ganhar Santo Antônio. E nós vamos ser reconhecidos, a igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja em célula que fala do amor de Jesus, que não faz discriminação de pessoas, que ama a todos e que ensina e conduz as pessoas no caminho para a salvação. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Foi isso que Ana fez. Ana se levantou e diz que ela comeu, bebeu e se alegrou. Eu acredito que Eucana disse: o que aconteceu lá, Ana? Que há anos você vem chorando, há anos você vem com o semblante caído, que você está entristecida, que eu lhe pego chorando pelos cantos. O que o profeta te disse, Ana? Que você está desta forma, alegre, feliz. Você quis até comer. E Ana disse: o que o profeta me falou é que quem tem propósito, Deus não se esquece dele. Quem tem propósito, Deus não se esquece dele. E não importa o que eu vivi até aqui, mas Deus já operou o milagre na minha vida. Amém? Eu vou passar para você um vídeo. E eu quero que você preste bem atenção neste vídeo.
Não é muito comprido, é um vídeo curto, mas é um vídeo muito bonito, que fala dos propósitos de Deus. E eu quero que você leve para a sua vida. Se você quiser o vídeo depois, eu lhe passo pelo WhatsApp, e aí você pode até passar na sua célula. Amém? Vou apagar aqui a luz para você ver melhor.